Fala, meu povo! Olha só, a pedidos, finalmente, aula número 2 de Elementos da Poesia. E pelo que eu estava aqui, galera, preparando esse material, não vai ficar só na aula 2 não, viu? Eu acho que tem mais aí uma aula 3 de Elementos da Poesia e até uma aula 4, porque são muitos recursos e se a gente coloca tudo numa aula só, essa aula termina ficando muito longa, tá ligado? E aí você fica achando ela cansativa. Então, ó, hoje nós vamos falar especificamente de um tema relacionado a elementos da poesia, que ajuda muito, tanto na construção quanto na interpretação de obras literárias, tá certo, pessoal? Lembrando a vocês, esse material que eu vou usar aqui na aula, tá certo? Você encontra na descrição do vídeo aqui, tem um link para o meu perfil do Passeio Direto. Passeio Direto é uma rede social exclusivamente ligada à educação e você que está se preparando para concurso, vestibular, tem que ter um perfil lá. Por quê? Porque lá é uma rede de compartilhamento de conhecimento, pessoal. Você tanto pode guardar materiais, postar materiais lá, quanto também adquirir, buscar. Tá certo? Tem um monte de prova, um monte de exercício, um monte de simulado. Eu mesmo posto essas aulas, tem vídeos meus, tem simulados, tem exercícios, tem resolução do Enem. Então, ó, fica ligado, faz aí o teu perfil no Passeio Direto, é uma rede social gratuita, tá certo, pessoal? E ela contribui muito com a democratização do conhecimento, beleza? Então, ó, pega esse material aqui no link na descrição deste vídeo, beleza? Vamos, sem delongas, a aulinha sobre elementos da poesia número 2, viu, pessoal? Aulinha 2 de elementos da poesia. Essa é a nossa quinta aula nesse modelo aqui, mas de elementos da poesia, a número 2. A primeira aula nesse formato, tá certo? Que eu estou lançando toda quinta-feira, como se fosse uma live, tá certo? É a de Elementos da Poesia número 1, e essa é a de Elementos da Poesia número 2, beleza? Então vamos nessa, se liga aí. Primeira coisa, pessoal, você tem que saber que a poesia é aquele conteúdo que está dentro do texto, pelo qual chamamos de poema, tá certo? O que é que faz com que esse texto seja chamado de poema? Ele é composto por versos, ele é dividido em estrofes, tá certo? É um tipo de texto muito mais estético. E na primeira aulinha eu mostro essa diferença entre texto em formato de poema e formato de prosa, tá certo? Você tem que primeiro saber essa diferença. Por isso eu vou colocar aqui uma aulinha, viu, pessoal? Quando você encontrar aqui uma aulinha indicada, tá certo? É a aulinha de elementos da poesia número 1, que eu vou colocar aqui marcado e também vou colocar aqui na descrição do vídeo para que você tenha acesso. Então, uma aula contribui com a outra, tá certo? E aí, nessa primeira aula, pessoal, eu falei para vocês que os textos em formato de poema, eles eram compostos de verso, alguns possuíam métrica, inclusive eu expliquei como fazer a contagem das sílabas poéticas, falei que eles eram divididos em estrofes, alguns se utilizam de rima, e eu expliquei também o que era rima para vocês, dei exemplo de rima rica, rima pobre, e como elas são organizadas dentro do texto, só que ficou faltando um tema, pessoal, relacionado à poesia, e que é fundamental, que é o ritmo. Quando o autor escreve um texto em formato de poema, ele escreve um texto muito musical, pessoal. E essa musicalidade pode ser obtida tanto pela condição da métrica, quanto pela perspectiva da rima e também por um recurso chamado ritmo, que seriam as repetições sonoras presentes nesse texto em formato de poema, tá certo? Ao longo da história da literatura, você vai ter inúmeros movimentos artísticos que se utilizam muito desse ritmo. Quando você começa a estudar literatura em Portugal, você tem um movimento chamado trovadorismo. E o trovadorismo ele não fazia poesias, ele fazia cantigas. E justamente por serem cantigas, porque eram textos para serem cantados, eles eram carregados de recursos rítmicos. E eu vou mostrar para vocês aqui como vocês identificarem e utilizarem recursos rítmicos, tá certo, pessoal? Primeiramente, o que vem a ser ritmo, pessoal? Uma definição bem clássica, tá certo? É o que está relacionado à sonoridade ou musicalidade do texto. O texto não precisa ser uma música para ter musicalidade, porque o autor pode utilizar recursos que trazem musicalidade a esse texto. Por exemplo, os autores do simbolismo adoravam recursos sonoros. Eu vou dar exemplos ao longo dessa aula, tá certo? Então, ó, isso aí é produzido de maneira intencional pelo autor, viu? Não pense que é uma coisa feita por acaso, não. O autor, ele tem conhecimento de recursos estéticos. E aí ele, propositalmente, coloca essas repetições sonoras no texto para embelezar mais o seu texto, tá bom? O autor pode obter ritmo a partir de repetições sonoras. E quais são os tipos de repetições sonoras mais comuns que vocês podem encontrar nos poemas? Fica ligado. Recursos sonoros são os recursos utilizados para que o artista dê musicalidade ao seu texto.
E eu trouxe esses aqui para a aulinha de hoje, pessoal. A aliteração, a paranomásia, a assonância, a anáfora, o paralelismo e o refrão, tá certo? Essas aqui são as principais. Sabendo essas, você sabe tudo sobre recursos sonoros. Beleza, pessoal? Aliteração, paranomásia, assonância, anáfora, paralelismo e refrão. Ó, professor, peraí, professor, você só vai dizer isso aí, não vai dar exemplo? Não, calma que eu vou definir cada uma delas e dar exemplos, tá bom, pessoal? Vamos lá, se liga aí. Eita, veio o exemplo antes. O que é a aliteração? Não revisei o slide, o que é que dá, né, pessoal? Mas o que importa é que no final vocês vão entender o que é aliteração. Se liga, prepara, viu, que todos os slides vão estar assim. Ó, a aliteração é uma figura que consiste em repetir sons de consoantes dentro do texto, pessoal. Quando você propositalmente escolhe várias palavras que têm som de consoante, você faz uma aliteração. Eu peguei aqui um poema, pessoal, do Castro Alves, que tem o segundo verso, pessoal, uma homenagem à bandeira, né, pessoal? Alviverde pendão da minha terra, que é a brisa do Brasil, beijo de balança. Percebeu que ele colocou, ó, brisa do Brasil, beijo de balança. Tanto é que eu coloquei ali em destaque, ó, o B, tá ligado? Isso é o que chamamos de aliteração. E é um recurso usado propositalmente pelo autor para causar ritmo no texto, tá bom? Os autores simbolistas usavam muito. Tem um poema do Cruz de Souza, que é o maior autor simbolista brasileiro, que diz assim, ó, vozes veladas, veludosas, vozes. Percebeu que ele utilizou o V repetido aí, repetição de som consonantal, é o que chamamos de aliteração. Beleza? Não esquece, pessoal. Você pode encontrar isso na propaganda, na publicidade, na música. A música se utiliza muito dessa aliteração, tá certo? E na poesia, porque são recursos estéticos, tá certo, pessoal? O rato roeu a roupa do rei de Roma, um exemplo de aliteração bem popular, não é, pessoal? Então, a aliteração é o primeiro recurso sonoro que eu explico para vocês. Repetição de som de consoante. Não precisa necessariamente estar no início da palavra, mas é mais perceptível quando está no início da palavra. Beleza? Próximo recurso, paranomásia. Pessoal, consiste no emprego de palavras parônimas. Aí você diz que são palavras parônimas. São palavras que têm uma sonoridade semelhante, mas que têm significados diferentes, tá certo? Aí eu peguei aqui como auxílio para provar para vocês como funciona essa paranomásia, pessoal, uma musiquinha do Caetano Veloso, que diz assim, ó, berro pelo aterro, pelo desterro, berro por seu berro, pelo seu erro. Perceberam que ao repetir esses sons de erro, 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 em palavras distintas, pessoal, mas essas sonoridades terminam sendo semelhantes, ele faz o que chamamos de paranomásia, que é um recurso que causa musicalidade, sonoridade no texto, tá certo? O rap se utiliza muito disso, pessoal. As músicas do Djonga, as músicas do Criolo, as músicas do Emicida. Ó, tem um verso que eu lembro do Emicida, que ele diz assim, ó, Yasgolá Polu de Listra, sinistra, tá ligado? Ó, Asgolá Polu de Listra, sinistra, tá ligado? Listra com sinistra. Isso é paranomásia, um recurso poético, viu, pessoal? Os caras do rap conhecem muito de recursos de sonoridade, porque eles se utilizam bastante desses recursos para causar uma rima interna. Porque isso que nós estamos falando é o que chamamos de rima interna. Aquela rima que vem no final do verso, que eu expliquei no vídeo 1 de elementos da poesia, pessoal, é a rima externa, que está do lado de fora do poema. Mas nós temos essa rima interna que causa musicalidade e dá esse preenchimento no texto, dá essa gostosura de escutar, tá ligado? Essas sonoridades deixam o texto mais gostoso de escutar, beleza? Olha a próxima, pessoal. Ó. A próxima é a assonância. E a assonância é bem parecida com a aliteração. Só que a repetição, pessoal, é vocálica, tá ligado? Então, ao invés de repetir o som de consoantes, que é a aliteração, ele vai repetir o som de vogais, pessoal. Isso é proposital, tá ligado? Para poder gerar essa perspectiva sonora. Olha aqui o que eu coloquei como recurso para provar para vocês a assonância. Coloquei um trechinho de uma música de uma banda que eu gosto muito, Engenheiros do Havaí. Humberto Guedes, que é um dos maiores letristas da década de 80, e ele manja muito, muito, pessoal, de construção poética. Vê só, ó, o nome desse poema é um poema. Se tira a música, fica um poema. Então, o nome desta música do Engenheiros é Parabólica. E ele diz assim, ela para e fica ali parada, olha se para nada, Paraná,
Ou seja, as palavras paraná, nada, para, parada, para, foram escolhidas propositalmente por conta da sonoridade da vogal A. Ao repetir inúmeras vezes a vogal, o texto fica com um aspecto sonoro. Isso chamamos de assonância, tá bom, pessoal? Olha outro recurso aqui que você vai encontrar, pessoal, a anáfora. O que vem a ser a anáfora? A anáfora, pessoal, é quando você repete uma só palavra ou um grupo de palavras no início do verso, certo? Então, quando você tem isso no início do verso, você gera uma musicalidade, certo? Essas repetições são muito usadas na música, muito usadas na poesia. E aí aqui eu coloquei, pessoal, um trechinho de um poema de Carlos Drummond de Andrade, um autor que era moderno. E como ele é moderno, ele não gosta, pessoal, da rima, tá ligado? Os autores modernos, eles preferem versos brancos. E aí eles preferem colocar a rima interna, ou seja, deixa o texto sonoro do mesmo jeito, sem usar rima, entendeu? Olha o que ele escreveu, ó. Se você gritasse, se você gemesse, se você tocasse a valsa vienense, se você dormisse, se você cansasse, se você morresse, mas você não morre. Você é duro, José. Isso aqui é um trechinho, pessoal, do poema José, de Carlos Drummond de Andrade. E eu marquei aqui, ó, destaquei em rosa, se você, e isso é o que chamamos de anáfora, pessoal. Essa anáfora, pessoal, pode ser um grupo de palavras ou pode ser somente uma palavra. Tem um poema, certo, de um cara chamado Zé da Luz, um poeta modernista paraibano, que gostava muito da linguagem regional, que ele diz assim, ó, se um dia nós se gostasse, se um dia nós se queresse, se nós dois se empareasse, se juntir nós dois vivesse, se juntir nós dois morasse, se juntir nós dois dormisse, se juntir nós dois morresse. Percebeu que ele usa o si, e além disso ele usa uma literação muito forte, né? Porque ele repete o S a todo momento, ó. Se um dia nós se gostasse. Então, além de ter a anáfora no início dos versos, a repetição sonora do S é muito evidente, gerando também a literação. Ou seja, não precisa um texto, pessoal, ter uma só repetição. Ele pode carregar várias repetições, beleza? Ó, o próximo aqui é o paralelismo, pessoal. E o paralelismo, ele é anafórico, entendeu? Eu trouxe esse recurso aqui, por quê? Porque muito aluno me pergunta o que é essa repetição de um verso inteiro. Isso aqui era muito utilizado na poesia do trovadorismo, e esse paralelismo pode ser conhecido como paralelismo anafórico, porque repete um grupo de palavras no início do verso. Essa repetição, pessoal, ela faz com que o autor pegue um grupo de palavras idêntico e repita na outra estrofe, mudando apenas a rima final. E isso aqui, ó, é uma cantiga de amigo da época do trovadorismo, pessoal, que é a primeira etapa da literatura portuguesa, lá no século XII, XIII, XIV. Muito antiga essa forma de produção. E aí ele escreveu, ó, ai, flores, ai, do verde pino, se saberes novas do meu amigo, ai, Deus, ué. Aí você diz, professor, que estranho, que linguagem louca. É porque essa época é tão arcaica, pessoal, da literatura portuguesa, que nem o português ainda era esse português que nós conhecemos. Eles falavam o que chamamos de português arcaico, ou galego português. Mas isso é uma outra aula, certo? Que eu já dei aqui no canal e que eu posso repetir, que é a aula de trovadorismo. Eu vou tentar até marcar aqui, ó. Não sei se vai sair na mesma hora, mas em algum momento você vai ser notificado com uma aulinha de trovadorismo para você se ligar como é esse paralelismo, tá bom, pessoal? Vejam que eu marquei aí de rosinha, ó, ai flores do verde. E lá embaixo, na segunda estrofe, ele começa do mesmo jeito, ai flores do verde. Só que na primeira estrofe tem pino e na segunda estrofe tem ramo. Aí a primeira estrofe tem se saberes novas de meu e na segunda estrofe tem se saberes nova do meu. Saberes é saberes, tá ligado? Porque, na verdade, é a linguagem que chamei para vocês de português arcaico ou galego português. E aí ele muda o amigo por amado, perceberam? Então, na verdade, ele, ao repetir literalmente esse trecho, mudando apenas a rima, ele faz o que chamamos de paralelismo. Ele faz versos paralelos, entendeu? Esse paralelismo é anafórico porque repete grupo de palavras, tá certo, pessoal? Isso é muito usado na poesia lírica, porque um dos traços da poesia lírica é o caráter musical. Então, aliterações, assonâncias, paralelismo, rima, são recursos sonoros muito usados dentro dos textos
líricos, ok? Olha aqui, pessoal, a última é o refrão. E aí você diz, hoje, professor, refrão, pensava que refrão só tinha música. Não, refrão tem música e refrão também tem poesia. Aqui é uma cantiga, pessoal, que é da época do trovadorismo, a mesma que eu dei como exemplo de paralelismo. E quando você tem estrofes que terminam com o mesmo verso, sempre com o mesmo verso, isso chamamos de refrão. Se você conhece aquele famoso livro Liras de Marília de Disseu, do Tomás Antônio Gonzaga, da época do arcadismo, você vai ver que em vários poemas ele termina com o mesmo verso, na verdade. Tipo assim, minha bela Marília, certo? Ele gostava muito de fazer vocativos para Marília. Então, por você, Marília, minha estrela. Então, quando ele termina os versos sempre de maneira igual, ele está repetindo esse verso como se fosse um refrão. O refrão da música que você escuta, pessoal, no seu Spotify, aquele refrão ali, pessoal, quando você escuta, ele é uma parte da música que se repete a todo momento. Então, você pode entender o refrão poético dessa maneira. Por isso que eu coloquei ali, ó, ai, Deus é o é. E lá embaixo, ai, Deus é o é. Essa cantiga de amigo, pessoal, ela não é composta somente por essas duas estrofes, é porque no slide só dava essas duas. Mas se você pega esse poema completo, ele tem várias estrofes e todas terminam do mesmo jeito, para dar esse aspecto de sonoridade, tá certo? Então, ó, hoje nós revisamos aqui aquilo que chamamos de ritmo, que faz parte daqueles elementos que compõem a poesia, verso, métrica, rima e estrofe. Nós fizemos na primeira aula, o ritmo foi o assunto desta nossa aula, tá certo? Na semana que vem eu vou dar continuidade falando de elementos da poesia, porque eu quero falar de mais duas coisinhas com vocês. Eu quero falar de tipos de poemas, como soneto, haikai, rondó, certo? E também quero falar sobre um outro tema chamado intertextualidade, que também é um recurso poético, tá bom? Fico por aqui, pessoal. Espero que vocês tenham gostado. Se gostou, galera, vem aqui, ó, curte, compartilha, manda isso aqui para os teus amigos, para o professor ficar famoso, pessoal, e compartilhar conhecimento. Aqui, ó, na descrição, você encontra esses slides. Tem um link do Passeio Direto, do meu perfil, para que você possa baixar esse slide e estudar junto comigo, beleza? Valeu, pessoas. Fico por aqui. Tchau!